Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à unidade 4 da disciplina SK1. Eu sou o professor André Hudson e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento do adolescente. A fase da adolescência, ela é uma fase muito complexa. E isso eu sei que vocês sabem porque vocês já experimentaram essa fase. Mas uma particularidade da fase da adolescência, quando a gente pensa no cuidado e enfermagem, é que, afinal de contas, quem que a gente está tratando na adolescência? Quem é o nosso foco? Se você falar assim, é o adolescente, isso é bem óbvio, mas o adolescente, muitas das vezes, ele ainda nem sabe quem ele é. Ele ainda está nessa busca de descobrir a sua própria identidade. Ele está tentando entender o seu papel no mundo, quem ele é, o que pode, o que não pode ser feito, além de tentar entender o que está acontecendo com o corpo dele. E eu sei que isso parece ser até meio caótico ou romantizado, né, mostrando como se fosse um negócio completamente místico, alguma coisa do tipo, mas é justamente esse que é o entendimento da adolescência. Olha só. A adolescência é uma etapa do ciclo vital marcada por intensas transformações biológicas, psicológicas e sociais. Trata-se de um período de transição entre a infância e a vida adulta, no qual ocorrem mudanças corporais, amadurecimento sexual, reestruturações cognitivas, construção da identidade e ampliação das relações sociais. Então, olha só, nesse primeiro momento você já começa a entender o quão caótico essa fase pode ser. Então, se já aparenta ser muito caótico, sem a formação adequada do profissional, essa fase ela é empurrada com a barriga ao ponto de que vai chegar na fase adulta, e na fase adulta está tudo muito claro de como se trabalha, até porque os cursos da área da saúde, a maior parte deles são voltados justamente para o atendimento de adultos, então é muito fácil saber o que a gente vai fazer nessa fase, só que as consequências ou as sequelas dessa fase mal trabalhadas, né, elas serão evidentes demais, tá? Essas mudanças não acontecem de forma isolada, mas de maneira simultânea e interdependente, influenciando diretamente a forma como o adolescente percebe a si e se relaciona com o mundo ao seu redor. Por isso que eu falei, no final das contas, quem a gente está tratando? Porque nem ele sabe, de fato, quem ele é. Isso não quer dizer que o adolescente seja perdido, ele não saiba de nada, ou a gente tem que decidir por ele. É entender que essa fase precisa de acolhimento e acompanhamento também. Eu não falei na unidade anterior que a gente tem a caderneta da criança, que é um documento excelente para poder nos orientar no acompanhamento necessário a essa fase? Pois é, também existe a caderneta do adolescente. O que isso significa? Isso significa que o adolescente ele também deveria passar por um acompanhamento de saúde, não só quando há algum tipo de queixa, assim como a criança. Obviamente que não é tão próximo como acontece na fase anterior, mas ele precisa também desse acompanhamento porque há diversas mudanças. Agora vamos lá, a gente já falou sobre a definição da adolescência, mas o que a gente precisa entender é de onde para onde, ou seja, de que idade a gente está lidando com essa adolescência. E a gente tem aqui uma pequena confusão, que eu tenho uma definição da OMS que ela diverge da nossa definição aqui pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A Organização Mundial da Saúde define que a adolescência é dos 10 aos 19 anos. E aí a gente já tem aqui um pequeno problema, porque a gente está entendendo que a fase escolar no Brasil vai até os 12 anos. E o ECA define que a adolescência, então, é a fase entre 12 e 18 anos, tá? Então, o que a gente vai utilizar é a definição do ECA. Mas por que eu estou falando que isso pode gerar confusão? Porque eu tenho políticas brasileiras que vão levar em consideração até os 19 anos, por exemplo. Vai expandir um pouco mais
esse período. Então, mas vamos sempre lembrar que, para fins de estudo, para fins dessa disciplina, vamos entender que a adolescência dos 12 aos 18 anos, certo? Perfeito. Como essa fase ela é marcada por intensas transformações ou mudanças, vamos ver quais são as principais mudanças corporais que acontecem nessa fase. Durante a adolescência ocorre um conjunto de mudanças corporais decorrentes da ação hormonal. Entre as principais transformações observadas destacam-se o estirão de crescimento, e aí quando a gente está pensando em ação hormonal, eu estou pensando ali justamente na nossa hipófise, eu tenho uma acentuada liberação do hormônio do crescimento. Por isso que eu tenho esse estirão do crescimento, tá? E esse estirão do crescimento, geralmente nos meninos, é mais intenso do que nas meninas. Eu tenho um desenvolvimento das mamas, que a gente aqui consegue entender que eu tenho o processo de maturação sexual, e a maturação sexual nada mais nada menos do que o amadurecimento dos órgãos sexuais, e aí eu entendo que as mamas femininas são órgãos sexuais, né? Porque órgãos sexuais ou órgãos ligados à reprodução são aqueles órgãos que têm a função de iniciar a reprodução ou manter o fruto daquela reprodução, né? Ou seja, as mamas para a amamentação do bebê. Surgimento de pelos pubianos e axilares, aumento da massa muscular também, mudança da composição corporal, amadurecimento dos órgãos genitais, aqui nesse caso aqui tá dizendo especificamente os órgãos genitais mesmo, menarca nas meninas, mudança do timbre de voz nos meninos, intensificação da transpiração e do odor corporal, maior oleosidade da pele e do couro cabeludo, mudança na distribuição da gordura corporal e aumento das necessidades nutricionais, porque faz todo sentido, se eu estou tendo essas mudanças corporais, precisa também desse aumento das demandas. E esse entendimento ele é muito importante, inclusive quando a gente está lidando ali, por exemplo, num cenário que não é o foco dessa disciplina, mas só para vocês entenderem como essas mudanças corporais são importantes, que a gente leva em consideração quando está lidando no cenário de urgência e emergência. Quando a gente pensa no protocolo de RCP, de reanimação cardiopulmonar, e ali eu estou pensando justamente numa criança, quando que eu uso o protocolo de criança e quando eu já começo a usar o protocolo de adulto? Porque para adolescente, a gente utiliza o protocolo de adulto, né? O protocolo do RCP, que é definido pela American Heart Association, né? Então, quando que a gente começa a fazer essa distinção? Quando a gente começa a observar desenvolvimento mamário nas meninas, principalmente ali no broto mamário, e aparecimento de pelos axilares nos meninos. Então, essas duas faixas, essas duas mudanças, são o que levam como base para o entendimento de que, olha, eles não são adultos, né? São adolescentes. Mas a partir desse momento eu preciso usar o protocolo de adulto, tá? Então a gente acaba fazendo o link entre dois cenários ou entre duas disciplinas. Agora, o que acontece? Como eu tenho diversas dessas mudanças, essas mudanças são muito intensas, então a gente está entendendo que eu tenho mudanças corporais, e essas mudanças corporais elas vão gerar impactos diferentes, né? Inclusive na forma como a pessoa lida com si próprio, como lida com a família, como lida com a sociedade. E aí quando a gente pensa inclusive em questão de redes sociais, a gente percebe que os adolescentes têm cada vez mais acesso a um número maior de pessoas, o que significa um número maior de comparações, e a gente não está tão preparado a lidar com diversas comparações, tá? O nosso cérebro ele ainda está relacionado a uma comunidade muito pequena, e aí quando eu tenho uma comunidade muito grande, a gente não consegue fazer esse processamento, e aí onde o sofrimento psíquico ele fica mais intenso. Então, o que acontece? O que a gente precisa observar nessa fase são alguns pontos específicos dos aspectos psicológicos. Vou destacar alguns aqui. Primeiro, construção da identidade e a busca de autonomia. Vamos ler juntos? A adolescência é um período de intensa reorganização psíquica e emocional.
Nessa fase, o adolescente busca compreender quem é, quais são seus valores e qual seu lugar no mundo. Esse processo de construção da identidade ocorre simultaneamente à busca por autonomia em relação à família e ao fortalecimento do sentimento de pertencimento aos grupos sociais. E olha só, atenção, a experimentação de papéis sociais, a necessidade de aceitação e o desenvolvimento da sexualidade fazem parte desse percurso. E essas transformações elas são muito emergentes, são muito rápidas, muito aceleradas para um encéfalo que ainda não está tão preparado. Porque o córtex pré-frontal ele vai levar um certo tempo para amadurecer. E quem faz toda essa parte do julgamento moral, dos pensamentos abstratos e desse raciocínio mais elaborado é essa região do encéfalo que ainda não está sendo muito bem estabelecida. E na adolescência, não só as mudanças corporais, mas as mudanças que estão relacionadas à sociedade, à família e à sociedade, demandam desse adolescente responsabilidade de adulto, num corpo que ainda não é nem criança e nem adulto, e para um encéfalo que muitas das vezes ainda está com características de criança. Por isso que é uma fase de extrema precaução, né? Porque é de muita preocupação, então de intensa precaução. Além disso, as oscilações emocionais tornam-se mais frequentes, refletindo as transformações internas próprias dessa etapa do desenvolvimento. E é onde acontece ali bastante conflito entre as famílias. Outro ponto de destaque: corpo, autoimagem e saúde mental. Vamos ler. A relação com o corpo ocupa lugar central na adolescência. As mudanças decorrentes da puberdade podem provocar sentimentos variados, incluindo orgulho, satisfação, estranhamento, insegurança e sofrimento. Essas experiências são frequentemente intensificadas por comparações sociais, padrões rígidos de beleza, exclusão social e bullying. Além disso, a adolescência é reconhecida como uma fase de maior vulnerabilidade para o sofrimento psíquico. Situações como ansiedade, tristeza persistente, baixa autoestima, automutilação, comportamento autolesivo e a ideação suicida, e muitas das vezes justamente a tentativa, podem ocorrer e exigem atenção qualificada dos profissionais de saúde. A identificação precoce dessas situações é fundamental para a promoção da saúde mental e para a prevenção de agravos. Então, olha só o que eu tenho aqui de mudanças. E aí, eu faço o link com o penúltimo e o último tópico dessa aula, que é principais situações de vulnerabilidade. Então, se eu entendi essas transformações e aquilo que o adolescente ele convive, porque a comparação é algo que ele vai conviver todos os dias. E quanto mais redes sociais, maiores são as comparações, né? Até porque eles vão comparar ali justamente com o palco das outras pessoas, né? E uma coisa que a minha esposa fala muito é que a gente não pode comparar os nossos bastidores com o palco dos outros, né? E é justamente o que as pessoas mostram nas redes sociais são o palco delas, né? Então, por isso que a gente entende que essas mudanças atrelado com essas mudanças, tantas mudanças corporais, propriamente do encéfalo, com essas mudanças sociais, leva ao quê? Principais situações de vulnerabilidade, que entre elas se destaca violência intrafamiliar e comunitária, o bullying, o cyberbullying, a gravidez na adolescência, as infecções sexualmente transmissíveis, o uso de álcool e outras drogas, o sofrimento psíquico, a automutilação, os transtornos alimentares, a exploração sexual, a evasão escolar e a privação de direitos. E olha só, o que a gente precisa entender? Que essas situações, elas raramente acontecem de forma isolada. Muitas das vezes é uma situação que desencadeia para a próxima, que tem relações muito fortes e que muitas das vezes essas situações que são estressantes, elas acontecem não só em um ambiente,
Porque o primeiro ambiente que a maior parte das pessoas pensa é o ambiente escolar. Mas tem um ambiente familiar, o ambiente escolar, o ambiente comunitário, principalmente se vive em um local de intensa violência, é um local de intenso estresse, né? Mas existem também o outro lado, né? Que são não é o outro lado da moeda, mas é um outro lado que são os fatores de proteção também a esse indivíduo. E aí, tudo isso que eu estou destacando são justamente pontos que no atendimento de enfermagem a gente precisa ficar em alerta. Só que as informações desses fatores que estão ali levando justamente ao adoecimento psicossocial do adolescente, porque o biológico é muito fácil de tratar, tá? Agora, o psicossocial a gente só consegue com estabelecimento de vínculo de confiança, tá? Então vamos falar sobre os fatores de proteção? Embora a adolescência seja frequentemente associada a situações de vulnerabilidade, ela também é marcada pela presença de potencialidades e recursos capazes de favorecer o desenvolvimento saudável. Os fatores de proteção correspondem aos elementos que fortalecem a capacidade do adolescente de enfrentar desafios, reduzem a exposição a riscos e contribuem para a construção de trajetórias mais positivas ao longo da vida. Agora, os principais: vínculo familiar positivo, presença de adultos de referência, permanência e integração na escola, o acesso a serviços de saúde acolhedores. E aí não adianta o profissional ser muito simpático, muito educado, muito carismático, se não tem um entendimento do adolescente como sujeito de direitos, tá? Então, se não tratar também na sua individualidade, não vai servir de nada. A existência de redes de apoio social e comunitário e a participação em atividades culturais, esportivas e de lazer. E por que a participação dessas aí é muito importante, a participação? Justamente pelo entendimento da experimentação de papéis. Tentar entender quem sou eu, em que momento desse mundo gigantesco, em que local eu me encaixo ali, são importantes. E esses são ambientes em que esses adolescentes conseguem experimentar de forma saudável e principalmente segura, certo? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima unidade. Até mais. Tchau, tchau.